Você já parou para observar o que faz no exato momento em que poderia avançar? Não o que planeja fazer, o que realmente faz. Existe um medo que você raramente admite, não para os outros, nem para si mesmo. Você diz que é reservado, diz que é discreto, diz que prefere ficar na sua porque aprendeu que é mais seguro assim. Mas se formos honestos, isso não é sempre verdade. Em muitos momentos, você não está sendo prudente, está se escondendo. Napoleon Hill escreveu que o medo da crítica é um dos maiores sabotadores da realização humana, e ele identificou algo que a maioria ignora. Esse medo não se manifesta com gritos, não chega de forma visível ou dramática. Ele se manifesta com silêncio. Silêncio estratégico, silêncio confortável, silêncio que parece maturidade, mas que, examinado com honestidade, revela outra coisa. Você evita se expor. Evita dizer o que realmente pensa, quando o que pensa poderia gerar reação. Evita iniciar algo que possa colocá-lo sob julgamento antes de ter garantia suficiente de aprovação. E chama isso de equilíbrio. Mas equilíbrio não gera tensão interna, e você sente tensão toda vez que tem uma ideia maior do que sua coragem naquele momento. Toda vez que percebe que poderia falar, mas escolhe calar porque o silêncio é mais seguro. Toda vez que enxerga um caminho claro, mas espera que alguém valide primeiro para não precisar sustentar a direção sozinho. O medo de ser julgado não é medo de palavras, é medo de rejeição. E rejeição ativa algo muito mais profundo do que desconforto social. Ela ativa a ameaça de exclusão. O ser humano foi condicionado a temer exclusão de uma forma que vai além do racional. Em algum nível primitivo e poderoso, exclusão foi registrada como ameaça à sobrevivência. Então, você aprendeu cedo a se ajustar, a reduzir intensidade quando parecia excessiva, a diminuir opinião quando parecia provocadora, a suavizar a ambição quando parecia grande demais para o ambiente que precisava aceitar você. E você começou a negociar a autenticidade em troca de aceitação. E isso se tornou automático. Tão automático que parou de parecer negociação. Começou a parecer personalidade. Hill ensinava com precisão que o subconsciente aceita como verdade aquilo que repetimos com emoção suficiente. Se você repetiu por anos que é melhor não chamar atenção, que é mais seguro não se expor, que ambição demais incomoda as pessoas, essas frases deixaram de ser conselhos absorvidos. Tornaram-se identidade. Você não evita exposição por falta de capacidade. Evita porque sua autoimagem ainda está programada para sobreviver, não para expandir. Expandir significa ser visto. Ser visto significa ser avaliado. Ser avaliado significa não controlar mais a narrativa. E você gosta de controlar a narrativa. Quando ninguém olha com atenção, ninguém julga com profundidade. Quando ninguém julga, você permanece intacto, mas também permanece pequeno. E essa é uma troca que raramente é examinada com a clareza que merece. Existe algo quase imperceptível acontecendo dentro de você. Você deseja crescer, mas deseja crescer sem ser criticado no processo. Deseja ser reconhecido, mas sem ser questionado pelo caminho. Deseja avançar para um nível diferente, mas sem atravessar o desconforto de sustentar a exposição que esse avanço exige. E isso é impossível. Crescimento real é expansão de identidade. Expansão de identidade gera contraste com o que era antes. E contraste sempre provoca reação. Sempre, sem exceção. A pergunta nunca foi se você será julgado. Você será. A pergunta real é: você está disposto a sustentar quem decide ser, mesmo sob julgamento? Talvez você não esteja travado por falta de talento. Talvez esteja travado por excesso de necessidade de aprovação. Você mede decisões pela possível reação dos outros. Ajusta o discurso pela expectativa alheia. Reduz a própria presença para evitar incômodo. E assim, constrói uma versão de si mesmo que é socialmente aceitável, mas internamente sufocada. A tragédia não é ser criticado. A tragédia é nunca descobrir quem você poderia ter sido porque estava ocupado demais se protegendo de julgamentos que, na maioria das vezes, nem aconteceram da forma que imaginou. Observe sua própria história com honestidade. Quantas oportunidades você adiou esperando o momento em que se sentisse seguro o suficiente? Quantas ideias você não compartilhou porque imaginou a reação antes de tentar?
Quantos passos você não deu porque a possibilidade do julgamento pesou mais do que a certeza da estagnação? Esse é o medo invisível. Ele não impede você de viver. Ele impede você de expandir. E enquanto você continuar confundindo proteção com prudência, continuará chamando limitação de maturidade. Mas existe algo ainda mais profundo do que o medo da crítica em si. Talvez você não tenha medo apenas do julgamento. Talvez tenha medo do que acontece quando as pessoas começam a perceber sua real capacidade. E é exatamente isso que aprofunda o próximo nível dessa conversa. Existe uma cena silenciosa que quase ninguém admite com honestidade. Você imagina crescer. Imagina ser reconhecido pelo que realmente é. Imagina ser ouvido com o peso que merece. E logo depois, quase imediatamente, sente um desconforto sutil que não consegue nomear com precisão. Porque ser visto elimina álibis. Enquanto você permanece escondido dentro de uma versão reduzida e controlável, pode dizer que ainda não teve oportunidade real. Pode dizer que ainda está se preparando, que o momento não chegou, que as condições não estão favoráveis o suficiente. Esses álibis têm uma função. Eles protegem você da responsabilidade de descobrir o que acontece quando você tenta de verdade e ainda assim enfrenta a dificuldade. Mas quando você se expõe, os álibis desaparecem. A responsabilidade começa. E não há mais onde se esconder atrás do que poderia ter sido. Napoleon Hill falava sobre decisão como o ponto de virada real da existência humana. Mas decisão verdadeira, no sentido mais profundo que ele entendia, não é sobre agir externamente. É sobre assumir internamente, sem negociação e sem condição. Eu sustento quem estou me tornando. Quando você para de se esconder, algo muda na estrutura da sua mente. Não de forma dramática, de forma silenciosa e progressiva. Você deixa de negociar presença de acordo com o conforto do ambiente. Deixa de reduzir intensidade para não gerar tensão desnecessária. Deixa de pedir permissão silenciosa antes de ocupar o espaço que é seu. Isso não significa se tornar agressivo. Não significa ignorar o contexto. Significa se tornar íntegro. E integridade, no sentido que realmente transforma, é quando sua identidade interna deixa de depender da aprovação externa para se sustentar. O medo da crítica perde força no exato momento em que você decide, com seriedade real e não apenas como intenção, que crescimento é mais importante do que ser aceito pela versão que você estava. E essa decisão é solitária, pelo menos no início, porque as pessoas ao redor estavam acostumadas com a sua versão reduzida, conheciam os limites dela, sabiam o que esperar dela, sentiam-se confortáveis com ela. Quando você expande, cria tensão no ambiente. Pessoas questionam, testam os novos limites, reagem de formas que não esperava. Mas tensão não é erro, não é sinal de que você fez algo errado. É sinal de mudança estrutural em andamento. Você não está aqui para ser confortável para todos ao redor. Está aqui para ser consciente sobre quem decide se tornar. E consciência exige responsabilidade de um nível que a inconsciência nunca exige. Quando você escolhe ser visto, escolhe também ser responsável pelas suas palavras, pelas suas escolhas, pelos seus posicionamentos, sem esconderijos convenientes, sem desculpas que já não se sustentam. E isso assusta de uma forma muito específica, porque se você falhar escondido, quase ninguém nota com clareza suficiente para registrar como falha real. Mas se falhar exposto, parece maior, parece mais definitivo, parece mais difícil de recuperar. O que você talvez ainda não percebeu, e que muda tudo quando percebe, é que fracassar exposto constrói força, fracassar escondido constrói medo. Cada vez que você falha em visibilidade e continua de qualquer forma, você prova para sua mente que a exposição não é perigosa da forma que imaginou, que o julgamento não destrói, que você é capaz de sustentar o desconforto de ser visto e continuar sendo quem decidiu ser. Enquanto você continuar priorizando proteção acima de presença, continuará treinando sua mente para se contrair diante de qualquer expansão, para interpretar visibilidade como risco, para associar crescimento com perigo. Mas quando decide sustentar presença, mesmo imperfeita, mesmo sem aprovação garantida, mesmo sem saber exatamente como vai terminar, algo se reorganiza internamente de forma que nenhuma técnica externa consegue replicar. Você começa a agir por convicção.
não por reação ao ambiente, não por validação antecipada, por convicção sobre quem decidiu ser. E é exatamente aqui que a transformação real começa a acontecer. Não antes. O medo da crítica estava reduzindo sua presença. A consequência foi uma identidade segura, mas construída dentro de um perímetro que nunca foi seu de verdade. E o próximo nível dessa compreensão vai ainda mais fundo do que o medo da crítica. Porque a exposição que você evita não é apenas o medo de ser julgado. É o medo de ser visto com toda a sua capacidade real. E quando você entender por que isso assusta mais do que qualquer crítica externa, não será mais possível voltar confortavelmente para a versão reduzida. Existe um vídeo aqui que aprofunda exatamente isso. Ele se chama Por que você tem medo de ser visto? E o que está lá não é sobre exposição. É sobre o que você protege quando decide permanecer invisível. Mais profundo do que parece. E mais urgente do que você imagina.